Vamos à palavra do Senhor, amados. Vamos. Eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Zacarias 4, 6. O título da minha mensagem é: não é pela força nem pela violência. Não é pela força nem pela violência. Nós vamos ler esse texto tão importante e eu quero trabalhar hoje com os irmãos sobre essa porção. Diz assim a palavra de Deus: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e invoque agora o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Deus bendito, Deus amado, muito obrigado porque agora, Senhor, estaremos mergulhando na Tua Palavra, estaremos ouvindo a Tua voz e te pedimos, ó Deus bendito, ó Deus amado, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada lar, sobre cada vida. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós e trabalha na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê nisso? Crê de todo o coração que a obra de Deus, ela se faz pelo poder de Deus? Hoje, nessa reflexão, nessa mensagem, a gente vai estar avaliando esse texto com relação a esse contexto, com relação à história do povo de Deus, mas principalmente eu quero trazer esse texto na prática das nossas vidas. Porque o texto é muito bonito, muito citado, inclusive ele é por muitos servos de Deus. Mas deixa eu te perguntar, vivê-lo é fácil? Nós citamos esse texto, ensinamos esse texto, mas na hora de praticar esse texto, existe um conflito entre o nosso espírito e a verdade desse texto. Agora é óbvio que aqueles que aprenderam de Deus pela experiência, sabem que nós precisamos nos ajustar a esse texto. Então hoje eu quero trabalhar um pouco em cima disso. Eu quero fazer uma avaliação em cima disso, porque, irmãos, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós não progredimos. E há uma tensão sobre nós, porque nós misturamos o mundo espiritual do mundo físico. Há uma bagunça que praticamos sem percebermos, e não é de propósito. Nós não entendemos muito bem o mundo espiritual, porque não o vemos. Entendemos um pouco melhor o mundo natural. Então, quando estamos trabalhando na igreja ou fazendo a obra para Deus, ficamos um pouco divididos sobre essa questão. E achamos o seguinte, que assim como trabalhamos e precisamos nos esforçar para progredir nessa vida, a gente correlaciona agora o mesmo trabalho na igreja. E aí a gente se esforça. Para quê? Para agradar a Deus. Ou seja, nós não discernimos muito bem. Porque
se você não se esforçar no seu trabalho, você não progride. Você não se torna um trabalhador exímio. Se você não se esforçar no seu estudo, você não progride. Então você precisa estudar com atenção, com dedicação, precisa queimar pestanas. Se você não se dedicar nas suas atividades físicas, você não progride. Se você não se dedicar na sua alimentação, sendo criterioso, você não progride. Então a gente geralmente usa todo o padrão humano para a espiritualidade. E tem coisas que realmente se coadunam, mas muitas outras coisas não se coadunam. Por quê? Porque são realidades diferentes. É uma realidade espiritual e uma realidade humana. Então nós geralmente não entendemos muito bem. E é por essa razão que esse texto se torna difícil. E é por essa razão que nós geralmente nos perdemos no reino, geralmente como Marta se perdeu trabalhando para Jesus. Podem ver que nós queremos que a igreja seja uma igreja laboriosa, uma igreja trabalhadora, mas ao mesmo tempo nós não sabemos discernir o momento de parar e adorar. Porque parece que parar e adorar é fazer pouca coisa. Gastar tempo de oração é fazer pouca coisa. Gastar tempo de meditação é fazer pouca coisa. Gastar tempo de jejuns e consagração é pouca coisa. Porque afinal de contas, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho que expandir o reino, eu tenho que ensinar as pessoas, eu tenho que... E percebam, a gente acaba agindo quase como os corredentores da igreja. E eu quero te fazer uma pergunta. A igreja é sua? A igreja é minha? Não. A igreja é de Jesus. Deixa eu te fazer outra pergunta. A sua família é sua? A sua família te pertence? A sua esposa te pertence? Teu marido te pertence? Teus filhos te pertencem? De quem são de fato a tua família? É de Deus. E os teus dons que você receberam, são seus? Ou foram presentes de Deus para você? Estão entendendo? Por isso que ao entender um pouco melhor o mundo espiritual, a gente consegue compreender melhor esse texto. Porque aí a gente não age nem pela força, nem pela violência, mas a gente age pelo Espírito Santo de Deus. E guardem esse pensamento. Para Deus, menos é mais. Menos é mais. Muitas vezes Deus não quer muito trabalho nosso, Deus quer muita adoração nossa. Muitas vezes Deus não quer muito ativismo nosso, muitas vezes Deus quer mais oração e contemplação nossa. Muitas vezes Deus quer que paremos para ouvir a sua voz e se consagrar, porque é nessa hora que Ele vai dar estratégias poderosas para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? É assim. Mas quantas são as vezes que nós nos perdemos vivendo na força do nosso braço? Então, em primeiro lugar, viva na força do Espírito Santo de Deus e deixe de trabalhar por você mesmo. Como assim, pastor? O senhor está dizendo para a gente não fazer mais nada? Não, não é isso. Estou dizendo, faça quando Deus falar para você fazer. Haja quando Deus falar para você agir. Quando houver uma palavra e uma direção de Deus, faça. Limpe-se do ativismo e fixe-se na adoração e na contemplação. A vida da igreja, a vida do cristão, é mais do que tarefas. O seu trabalho são tarefas, os seus estudos são tarefas, mas a vida espiritual é contemplação, é adoração e é comunhão com o Espírito Santo. Não viva na força do seu braço. E aqui eu quero usar um exemplo bem conhecido, e hoje eu vou usar um personagem sobre esse ponto, que é Abraão.
Abraão, irmãos, começou a sua caminhada aos 75 anos. Pouco tempo depois, ele foi dar uma ajuda a Deus. Nós amamos ajudar a Deus. Sim ou não, igreja? Amamos dar uma ajuda a Deus. Por quê? Porque, afinal de contas, Deus conhece as minhas dores. Deus sabe dos meus limites. Deus sabe que eu sou pó, e a gente vai floreando as nossas respostas ao Altíssimo. E ajudas a Deus, são trabalhos nossos, que roubam-nos as bênçãos de Deus. Percebe, irmão? A religião age por força, o Espírito Santo age pelo poder divino. A religião nos ensina a seguir o roteiro da performance, mas o Espírito Santo nos ensina a viver a essência de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer nesse primeiro ponto? Eu quero te dizer o seguinte, irmãos: fuja das obras, fuja dos ativismos, fuja dessa perspectiva, porque isso muitas vezes parece que constroem, parece que empreendem, como se fosse obra de Deus, mas não é. Deixa eu gastar um minuto aqui sobre esse primeiro ponto. Meu irmão, a religião, ela cria formas. Todas as pessoas têm as suas religiões. Agora eu te pergunto, são todas as religiões que desfrutam da presença do Deus vivo? Mas eles têm contato sobrenatural. Mas a grande pergunta é com o poder divino? É com a graça divina? Ou são com outras forças? Eu me lembro de Martyn Lloyd-Jones comentando sobre uma conversão de uma espírita, uma mãe de santo na igreja dele. O grande pregador puritano Martyn Lloyd-Jones pregava na capela de Westminster. E ele pregava, e as multidões iam ouvi-lo. Havia uma senhora que, vendo as multidões, sempre dominicalmente fazerem aquele trajeto, um dia perguntou para aquelas pessoas: para onde vocês vão? Vamos ouvir o pastor, reverendo Martyn Lloyd-Jones. E ela era uma mãe de santo, uma espírita, e ela foi ouvir. Ouviu a primeira vez, ouviu a segunda vez, continuou ouvindo, chegou à igreja, disse: eu quero me batizar. E ela se converteu, e perguntaram um dia para ela: o que te fez sair do espiritismo para se tornar uma cristã? Ela disse: foi algo bem simples. Lá no espiritismo havia um poder, mas quando eu entrei na igreja havia o poder divino. E o poder divino banhou-me, curou-me, restaurou-me, perdoou-me, e aqui eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Nas religiões há poder, nas religiões há cura, nas religiões há tarefas, mas a grande pergunta é: que obras são feitas para quem? No poder de quem? Na igreja do Deus vivo, se nós não fizermos a obra pelo poder do Espírito, nós estamos vulgarizando a obra de Deus na semelhança das outras religiões. E é muito fácil a gente se perder sendo religiosos, é muito fácil a gente se tornar cristãos religiosos. Mas a palavra do Senhor, dada ao profeta Zacarias, àquele povo, a Zorobabel, aquela geração era: não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Fuja do trabalho, fuja do ativismo e entenda um pouco melhor o mundo espiritual. Só para você entender um pouco, irmãos, todos nós, seres humanos, somos em essência espíritos. Você não é um corpo. Você não é uma carne, você não é esse casulo que você está aqui hoje cultuando a Deus e está vivendo. Você, com o seu corpo, é parte do que você é, porque você já existia antes de vir a esse corpo, porque antes de você nascer como um embrião, como um feto, você nasceu no coração de Deus. E a palavra de Deus diz que nós viemos de Deus. Então nós somos por essência aquilo que Ele é, porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o que é Deus? Deus é Espírito.
Deus é espírito, Deus não é um corpo, Deus existe eternamente. Nós, criação de Deus, nascemos espiritualmente em primeiro lugar, assim como todos os anjos, assim como todos os seres divinos. Um dia Deus criou o mundo espiritual em primeiro lugar. Pastor, aonde o ser humano nasce? Em essência nasce ali no Éden, quando Deus quis soprar parte dele naquele casulo. Enquanto era um ser humano ali simplesmente de barro, ainda ele não tinha essa característica da imagem e da semelhança de Deus. Mas um dia Deus escolheu habitar dentro dos seres humanos. Deus sopra parte dele entre Adão, e é por isso que Adão recebe a imagem e a semelhança de Deus, e logo depois Deus cria Eva da costela de Adão, e aqui estamos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O que nos une a Deus não é a carne, não é o intelecto, é o Espírito. Por isso, meus irmãos, você por excelência é um Espírito, tem uma alma e habita nesse corpo, por 50 anos, 70 anos, 100 anos, e depois descansamos, até o dia da nossa ressurreição, para vivermos para sempre ao lado do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, entenda o mundo espiritual. Você é espírito, nós somos espírito. E aqui entendendo um pouco e descortinando um pouco o mundo espiritual. E lá no céu, vamos te ensinar uma coisa. Qual é a diferença dos demônios e dos anjos, irmãos? Qual é a diferença? Uns são feios, chifrudos, faz cara feia, e outros são bonitinhos, cabelinho loirinho, olhos azuis, tocando harpa, é assim. Isso daí é tudo místico, irmãos, não é nada disso. Isso daí são figuras da nossa criação. O que são anjos e demônios? O que são anjos e demônios, irmãos? São seres espirituais que Deus criou. Os que obedecem a Deus e se mantêm obedecendo são os anjos, a serviço de Deus para nós. Posso ouvir glórias a Deus? E os outros que se rebelaram, deixaram de obedecer e continuam desobedecendo, são os demônios. Simples assim. Há essa ruptura. E os demônios, aliado ao grande adversário de Deus, que é Lúcifer, tenta se levantar contra o ser humano. É simples assim. Pastor, então, quem obedece e continua obedecendo são os anjos de luz ao serviço de Deus, para a glória de Deus. E aqueles que desobedeceram e continuam desobedecendo são os demônios, a serviço de Satanás, tentando causar algo a Deus, já que ele não pode causar algo a Deus. Satanás, já que ele não pode vencer Deus, ele tenta pegar a suprema criação de Deus, que somos nós. E aqui estamos. E o nosso espírito só tem sentido conectado ao Espírito de Deus e à criação de Deus, igreja. Por isso que pelo trabalho diz muito pouco, mas trabalho sendo conduzido pelo Espírito Santo diz muita coisa. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, tenha esse discernimento. Quem sabe você está trabalhando muito, você precisa trabalhar menos e orar mais. Quem sabe você está correndo muito, você tem que parar mais, para acordar nas madrugadas para orar mais. Quem sabe você está com a mente muito agitada, e Deus está querendo te dizer: descansa, meu filho, porque eu quero falar com você. Para eu ir para o meu segundo ponto. Enquanto estamos muito agitados, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Enquanto estamos correndo com muita agitação, nós não discernimos o que Deus está falando conosco. Eu me lembro de uma criança que chegou para o pastor e falou para aquele pastor, era o pai dela: papai, eu quero falar com você. E aí ele disse: fala, filha. Pode falar, filha. Papai está correndo, estou indo para a igreja. Não, pai, então depois a gente se fala. Não, filha, fala, papai tá te ouvindo, pode falar. Tenho compromisso, eu estou atrasado. Pai, quando o senhor tiver tempo para mim, eu te falo. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente pega esse exemplo e joga na espiritualidade? Deus, hoje eu tenho muita coisa para fazer, Deus, então, Senhor, vai falando aí comigo, vai me abençoando. E Deus está falando: eu queria falar com você. Eu queria só falar algo pessoal para você. Mas Deus, eu tenho muita coisa para fazer, inclusive na tua igreja, estou atrasado. Eu preciso fazer visita, eu preciso ajudar aquela pessoa,
fechar aquele negócio, porque fechando aquele negócio eu contribuo. E aí Deus está falando assim, então quando você tiver um tempinho, eu falo com você. Trabalhe menos, filho. Ouça a voz do Altíssimo mais. Amém, meus irmãos. Segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre essa geração que é a geração de Zacarias, essa geração que é a geração do profeta Ageu, essa geração que é a geração de Zorobabel, que é a geração do sumo sacerdote Josué, que é a geração de Neemias e Esdras. Essa geração, ela escolheu viver debaixo da unção do Espírito Santo e na comunhão plena do Espírito Santo. Irmãos, a cada período na história da igreja, existe misteriosamente um grupo que se entrega a Deus. E existe um grupo que está satisfeito com as práticas da religião. Que grupo você tem pertencido? Porque essa geração, que é a geração do profeta Zacarias, falando para Zorobabel, do profeta Ageu, falando para Zorobabel, e Zacarias e Ageu, falando também para Josué, e depois Deus levantando os profetas e escribas, Esdras e Neemias, era uma geração de conquistas. Eles não tinham muita coisa, mas eles viviam debaixo dessa unção e dessa comunhão do Espírito Santo. Eles estavam conectados a Deus, eles discerniam do Espírito, eles se aquietavam, eles não faziam como os homens fazem. Ó, meus irmãos, em nome de Jesus, ouça do Espírito Santo, ouça do Espírito Santo, ouça do Espírito Santo, até o Espírito Santo se revelar para você. Enquanto isso não acontecer, não pare de batalhar em nome de Jesus. Não se satisfaça com as roupas da religião. Não se satisfaça com as práticas religiosas. Somente pare quando Deus estiver trabalhando no teu coração. Por que eu estou falando sobre isso? Porque algo sobrenatural aconteceu sobre essa geração. Zacarias e Ageu, descendentes de Ido, viviam todas as promessas de Deus nos seus dias. Zorobabel e Josué viveram todas as promessas de Deus nos seus dias. Esdras e Neemias viveram todas as promessas de Deus nos seus dias. Aquele contingente que veio reconstruir o templo, viveram todas as promessas de Deus nos seus dias. Meu irmão, em nome de Jesus, viva as promessas de Deus na sua vida. E aqui, meus irmãos, é mais do que número, é mais do que posses, é saber que Deus está com você onde quer que você esteja. Isso é inenarrável, irmãos, não tem como você mensurar. Quantas as vezes que a gente está oco, vazio. Por quê? Porque a gente não está vivendo as promessas de Deus, a gente não está vivendo na unção do Espírito, a gente não está vivendo na comunhão do Espírito. Você já parou para pensar que os melhores momentos da nossa vida são quando o Espírito Santo de Deus se revela para nós? E os piores momentos da nossa vida é quando nós damos as costas ao Espírito Santo de Deus. Essa geração foi uma geração que faz algo notável, que faz algo importante. Eles realmente viram o quê? A glória da segunda casa sendo maior do que a primeira. E por que a glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira? É bem simples. Foi uma geração de obediência, uma geração de disponibilidade. Esse povo ansiava o amado de todas as nações, e o amado de todas as nações era o maior tesouro deles. Ó, meus irmãos, o que você anseia mais na sua vida? O que você deseja mais na sua vida? Essa geração, que é a geração que não agia nem pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, recebeu profecias desses profetas, e todos os povos de todas as nações foram adorar a Deus em Jerusalém, trouxeram presentes ao Deus de Israel, prestigiaram ao Eterno, desde os mais simples até mesmo vários imperadores. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esses foram anos e décadas em que o Espírito Santo passeava entre eles. Passeava de tal forma que Deus levanta Esdras. E eu não sei se você sabe, Esdras escreve vários livros bíblicos. Esdras escreve o livro de Crônicas, que é uma pérola. Destaca-se
ali o templo, o sacerdócio, o reino de Davi, a obediência. Por quê? Porque realmente o Espírito Santo de Deus estava separando um povo que ouvia a palavra de Deus. Nos dias de Neemias, as pessoas ficavam de pé por horas ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque eles desejavam o amado das suas almas. Ó, meus irmãos, essa geração foi uma geração que não agiu pela força do seu braço, mas agiu dependendo do Espírito Santo de Deus. Por que isso é importante, pastor? É bem simples, é muito simples. Porque quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós fazemos proezas para a glória de Deus. Aí sim tem sentido as obras, aí sim tem sentido as muralhas. Porque foi nessa geração que Deus levanta Neemias, um simples copeiro. E em 50 e poucos dias, ele reconstrói as muralhas de Jerusalém. E não pensem vocês que foi fácil. Os inimigos se levantaram, os inimigos se posicionaram contra, eles lutaram contra esses inimigos, vigiaram, trabalharam, e o milagre de Deus aconteceu na vida deles. Quando nós somos um povo que depende do Espírito Santo de Deus, o trabalho tem sentido. A lei de Deus tem sentido, as práticas têm sentido, sabe por quê? Porque não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito. E por que isso tudo é importante? Porque quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, ele deixa o selo dele. E quando não tem o selo dele, isso representa que a gente está vivendo sozinho. Em terceiro e último lugar, essa geração, ela vivia os princípios sobrenaturais que Abraão tinha vivido. Deixa eu dar uma síntese aqui do Velho Testamento, que a gente se perde o tempo todo. Sabe aquela ideia de que os mandamentos nos enfadam? É verdade, quando a gente está com a roupagem da religião. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Davi vivia na lei ou Davi vivia debaixo da graça de Deus? O que vocês acham? Quando a gente pensa no tempo, ele vivia no período da lei. Mas a lei era o mais importante para Davi? Não. Porque Davi era alguém quebrantado. Era alguém que vivia na força do Espírito Santo. Por quê? Porque a graça de Deus era presente sobre ele. Todos os servos de Deus em todo o Velho Testamento, depois de Moisés, mesmo estando sobre o período da lei, aqueles fiéis não estavam fazendo da lei uma roupagem de religião. A lei era só um caminho para eles. A própria escola dos profetas, eles não eram legalistas. A escola dos profetas, eles viviam na graça de Deus, no poder de Deus, na dependência de Deus. Quando o povo de Deus começou a fazer da sua religião uma religião vã, veio o castigo. Lá na Babilônia eles aprenderam, Deus os regressa para esse episódio, e agora eles restauram esse princípio. Meus irmãos, Abraão é o grande modelo para nós. Porque esse povo, que é o povo de Zorobabel, que é o povo de Josué, que é o povo de Zacarias, que é o povo de Ageu, o povo de Esdras, o povo de Neemias, o povo de Esther, esse povo, quando eles erravam, bastava uma orientação e eles retornavam. Um povo ensinável, um povo quebrantado. Por isso que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Por isso que não era nem pela força, nem pela violência, mas era pelo Espírito do Senhor. Aleluia, meus irmãos, isso é maravilhoso. Aprender a discernir isso é especial, porque eles estavam vivendo, em terceiro e último lugar, o sobrenatural, como vivia Abraão. Abraão é lei? Abraão é graça? Abraão é imensa graça. Antes da lei, irmãos, vamos lembrar um pouco de Abraão. Abraão não precisava de um dia para adorar a Deus. Todos os dias eram dias para Abraão adorar a Deus. Abraão não precisava de alguém corrigindo o tempo todo, bastava o Espírito Santo de Deus falar com ele, ou se revelar para ele construir um altar de adoração a Deus.
O que Deus falava, ele fazia. Lembram do que eu disse do mundo espiritual, da diferença dos anjos e demônios? Que os anjos são aqueles que obedeceram e continuam obedecendo a Deus e adorando a Deus, e os demônios são aqueles que desobedeceram e continuam desobedecendo a Deus, logo não adoram a Deus. Abraão era um adorador, o tempo todo adorava. Perceba, irmãos, ele crê em Deus, e aí ele faz algumas coisas. Ele obedecia a Deus, Deus se revelava para ele, e ele dizia assim, eu creio. Deus pedia e ele dava, Deus falava com ele. Abraão vivia aquilo que nós entendemos como graça, mesmo antes de lei, mesmo antes de tudo isso. Por quê? Porque o Espírito nos leva à verdadeira fé. Guarde isso, meus irmãos. Como eu saio das roupagens da religião, mesmo sendo povo de Deus, eu saio quando eu sigo o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos leva à verdadeira fé, e essa verdadeira fé combina com Deus, porque a gente acaba sendo pleno da graça de Deus. Abraão é essa pessoa que entende bem as roupas da graça e que despreza as roupas das religiões. Guarde isso, irmão. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter nascido dentro da igreja, mas as roupas da religião nos matam, nos engessam e nos destroem, porque é a roupa da religião, é obra, é força humana, é violência humana. Percebam, irmãos, as religiões dizem assim: faça isso e Deus estará feliz com você. Mas a graça já é diferente. A graça são roupas diferentes. O Espírito Santo nos dá roupas novas. Podem ver, irmãos, que essa verdade foi vivida mesmo antes de Abraão. Por quem? Por Noé. Noé ouviu a voz de Deus. Enoque caminhou com Deus. Sete entendeu isso. Como que a gente compreende o verdadeiro Espírito Santo de Deus? Olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus e a igreja são as nossas referências nessa questão, porque não importa o número de pessoas, a quantidade de pessoas, ou as riquezas, ou quem sabe a sabedoria, o que importa é se estamos obedecendo a Deus e ouvindo do Espírito Santo de Deus. E agora, para eu concluir, irmos às práticas. Por que a gente se perde tanto, irmãos? Por quê? Porque nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Outra dificuldade que temos e faz com que nós nos perdamos sobre essa questão é porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus e muito menos o agir de Deus. Não é assim na nossa vida? Queremos dar uma ajudinha a Deus. Queremos dar uma ajuda a Deus. Meus irmãos, hoje o Senhor me coloca diante de todos vocês, da igreja do Deus vivo, para ouvir essa palavra do profeta Zacarias. Não é pela força, não é pelo poder, não é pelas nossas obras humanas, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É por Ele que você vai vencer. É por Ele que você vai sobrepujar o pecado. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que você vai mortificar a carne. Não dependa da sua força, não dependa da violência, mas dependa do Espírito Santo de Deus transformando a sua vida. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar em Deus, aprenda a deixar Deus agir na sua vida. E aqui eu quero dar um testemunho nessa minha conclusão. Quero acreditar que a maioria dos irmãos já sabem, aqueles que não sabem vão ficar sabendo agora. Dia 21 agora, há 3 domingos atrás, meu pai, depois de 35 anos, orou comigo, entregando a sua vida a Jesus. Aleluias! Talvez você diga assim: pastor, o senhor tinha certeza que um dia o seu pai ia se converter, né? Eu esperava, de todo o meu coração. Mas eu temia de fazer, quem sabe, um dia o velório do meu pai, sabendo que ele partiu sem fazer essa oração. E o que me fazia
que me fazia descansar em Deus? Em primeiro lugar, a promessa de Atos 16: creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Amém, meus irmãos? É promessa de Deus, se aproprie. Tua casa, em nome de Jesus, será do Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? É promessa de Deus. E essas eram as passagens e outras mais que eu me apropriava. Mas, irmãos, no dia a dia, vivendo com meu pai, era muito difícil. Deixa eu contar uma história aqui para vocês de uns 3 anos atrás. Há 3 anos atrás nós estávamos visitando o meu pai na casa dele. Meu irmão resolveu fazer um jantar para nós maravilhoso. Estávamos naquele momento de comunhão maravilhosa. E eu, naquela espontaneidade, disse assim: irmão, pai, mãe, família, vamos orar agradecendo a Deus por esse jantar tão maravilhoso, nessa noite tão maravilhosa. Meus irmãos, meu papai começou a vociferar, xingar e dizer coisas como: que oração nada, que besteirada é essa? E começou, irmãos, aquele jantar maravilhoso que estava sendo feito pelo meu irmão, perdeu aquele brilho, porque eu não imaginava que eu ia ser presenteado por palavras tão rudes, por uma simples oração. Então meu pai sempre teve uma natureza muito hostil ao Evangelho, muito agressiva, e eu diria uma das pessoas com muita ignorância. E recentemente ele piorou da sua saúde, e a gente vendo o quadro dele, eu pedindo oração aqui por vocês, estive pregando para ele. Eu me lembro que quando ele estava internado lá em Caraguá, estive com ele durante alguns dias pregando para ele. Ele falava assim: filho, é só Deus na nossa vida mesmo, né? Eu falei: opa, Deus está trabalhando na vida do meu pai. E na quarta-feira, quando eu deixei meu pai lá em Caraguá, eu falei: pai, o senhor não quer orar entregando a tua vida a Jesus? Porque ele precisava fazer uma cirurgia, e eu tinha medo dele ficar na mesa. Ele falou: não, filho, não, ainda não estou pronto. Eu subi para São Paulo com o coração apertado, pensando: oh, Deus, não permita meu pai partir sem fazer essa oração. Talvez você que me escute aqui, você que é só um religioso de carteirinha, você não sabe o que representa isso. A palavra de Deus diz que aquele que confessar o Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Jesus é a arca da salvação. Uma pessoa que confessa Ele, eu gosto de comparar a ilustração de um avião. Você já parou para pensar, meus irmãos, como essa tecnologia do avião ela é maravilhosa? Se você entrar dentro de um avião, você vai chegar no Japão em um dia. A gente sabe que isso é real porque a gente vê, mas imagine-se há 500 anos atrás alguém dizendo que ia existir um monte de lata e ferro com umas turbinas que decola e voa e chega em outro país depois de um dia, no outro lado do mundo, depois de um dia, passando pelos oceanos. Você entraria nesse avião? Claro que não. 500 anos atrás, só existia barco, você falaria: não, quem voa é pássaro. Mas eu quero te dizer que é isso que acontece quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Você entra no avião que vai ter o ponto final lá em Canaã celestial, em nome de Jesus. E por que eu estou contando essa história? Porque enquanto eu estava lá passando esses dias de férias com ele, inclusive a minha ida também foi mais para dar essa atenção, em virtude do meu trabalho aqui com vocês. Eu falei: eu preciso ficar mais com meu pai, eu preciso estar mais perto dele, ainda mais nesses dias em que a saúde dele está tendo esses picos de altos e baixos, o coraçãozinho dele está muito fraco. E ali, enquanto falávamos no domingo do dia 21, comecei a conversar com ele, era por volta das 9 horas, a igreja começou aqui o culto, eu deixei o celular assim bem baixinho do lado, e a gente conversando, e eu pregando para ele, e ele falava: filho, é só Deus mesmo na nossa vida. Eu falava: então, pai, é só Deus, pai, o senhor está vendo a sua saúde, pai? E ali eu fiz o desafio, eu falei: pai, o senhor não quer orar entregando a sua vida a Jesus? Ele disse assim: eu quero. Na hora que ele disse eu quero, irmãos, eu nem perguntei: você tem certeza, papai? Você tem certeza?
E ali eu falei, então pai, vamos orar. Eu inclusive esqueci de falar, fecha os olhos, porque eu comecei a orar com ele, falei, repita essa oração, ele estava de olhos abertos, eu falei, deixa ele de olhos abertos e tudo. Ele entregou a vida dele a Jesus, depois de 35 anos orando por ele, e ali nos abraçamos. A dona Rosa só faltava virar aquelas irmãs pentecostais, sabe, dando pirueta de alegria, porque ela não estava acreditando que isso estava acontecendo. E ali oramos, e ali conversamos, e fomos à sala, irmãos, e ali acabamos de assistir o culto, e ali nós vemos o Felipe lendo aqui o texto bíblico e o tema, Deus não muda. Eu falei, está vendo pai? Deus não muda pai, está vendo? Ele é isso mesmo filho. E ele se alegrou demais com o Rick e com o Felipe, quando citaram aqui o nome dele, orando por ele, com vocês. Irmãos, foi o culto, a igreja invadiu aquela sala. Irmãos, depois de alguns dias ali, conversando com meu pai, no último dia que meu irmão preparou um almoço maravilhoso para nós ali, meu irmão de novo fez um outro almoço. Aquele almoço de 3 anos atrás era um churrasco de macarronada, depois eu explico para vocês, que maravilhoso, um churrasco com macarronada. E aí nesse último dia que eu estava lá, meu irmão fez um risoto de lula, maravilhoso. Aí meu irmão fez aquele risoto de lula, aquela coisa deliciosa, e montamos a mesa, e aí veio a grande prova de novo. Eu disse assim, vamos orar pelo almoço? Podemos, pai? Ele, podemos, aleluia. E ali oramos, consagrando aquele almoço, porque agora o seu Bezerra é de Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Não é pela força, não é pela violência. Mas deixa eu contar mais um testemunho, irmãos. Vocês não têm noção como foi difícil esses anos, porque, irmãos, eu já comecei um embate. Meu pai não queria que fizesse o seminário. A minha vida sempre foi muito difícil nessa questão religiosa com meu pai, porque ele nunca entendeu, nordestino, ele nunca entendeu isso. Não é que ele era religioso católico, meu pai não era nada. Meu pai falava, não leia a Bíblia. Eu era um católico leitor da Bíblia, ele dizia, para de ler a Bíblia. Eu me converti, e o que ele começou a fazer? Ele começou a queimar as nossas Bíblias. Meu pai queimava as Bíblias, irmãos, meus livros de teologia. Eu esquecia, eu ia trabalhar com ele lá na praia, quando eu voltava, eu esqueci minha enciclopédia. Depois virava o quê? Carvão, virava matéria-prima para churrasco, entendeu? Ele queimava. E minha mamãe muitas vezes falava, filho, traz mais uma Bíblia, o pai queimou. Tá bom, mãe? E comprava mais uma Bíblia. Filho, traz mais uma Bíblia, o pai queimou. Meu irmão, queimar a Bíblia, irmãos. Queimar a Bíblia. Graças a Deus, meu pai parou de queimar a Bíblia, senão eu teria quebrado, ou eu precisaria trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil, porque senão eu não ia conseguir comprar todo mês Bíblia, e ainda as Bíblias da minha mãe, Bíblias de letra grande. O que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Eu lembro de um dia, e aqui eu quero dar esse testemunho também para orar com vocês. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Quando o Espírito Santo de Deus te dar uma palavra, fale, te der uma direção, cumpra. Meus irmãos, e se eu tivesse parado com a obra de Deus, lá atrás, aos meus 17 anos, eu não estaria aqui cuidando de vocês, eu não teria feito tudo isso. Mas ouça do Espírito Santo, não importe as batalhas, não importe as adversidades, o Espírito Santo de Deus te dará recursos, te dará força, e você vencerá tudo para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Eu me lembro de um dia, há muitos anos atrás, isso tem pelo menos 20 anos, ainda no pregão, havia um irmão da Assembleia de Deus, com o nome Danielzinho. Ele trabalhava na corretora do Citibank, banco Citibank, que vocês conhecem. Um dia ele chegou para mim no pregão e falou assim, vem cá, eu tive um sonho com você. Era curioso, muitas pessoas, crentes e ímpias, no pregão sonhavam comigo, curioso, cansei de ver falando, eu sonhei com você. E um dia o irmãozinho, o Daniel era um irmão que a gente tinha uma comunhão, pouca comunhão, nós quase não almoçávamos junto. No período que estivemos no pregão, acho que almocei com o Danielzinho 5 vezes. No período de 10, 15 anos.
Nós tínhamos comunhão, mas não era aquela aproximação, como por exemplo o pastor Davi, o Paulo Bola, como por exemplo o Osias, como por exemplo o Sadal. O Sadal a gente comia 3, 4 vezes por semana. Então assim, alguns irmãos a gente tinha mais contato, outros menos, mas estávamos lá. Aí um dia o Danielzinho chegou para mim e disse assim: guarda isso que eu estou te falando, irmãos, porque Deus usa os seus vasos. Ele chegou assim para mim e falou assim: Rai, tive um sonho com você. Eu falei: um sonho comigo? E eu sempre fui muito cauteloso com o sonho, porque eu não sou conduzido por sonho, mas eu sou conduzido pela palavra de Deus. Mas eu sei que Deus pode usar servos do Senhor, e eu quero que inclusive esse testemunho o Danielzinho ouça, porque eu perdi o contato nesses últimos anos com o Danielzinho, mas olha só o que aconteceu. Ele disse assim: Rai, eu sonhei com você. Eu falei: é mesmo? Eu sonhei que você chegava no pregão feliz, mas feliz. E eu falei: por quê? Ele falou assim: teu pai serve a Jesus? Aí eu comecei a chorar. Eu falei: não, Daniel, não serve. Por causa das batalhas. Você estava feliz, porque o teu pai entregava a vida a Jesus. Isso tem 20 anos, meus irmãos. Eu falei: então, irmão, você não conhece a minha vida, você não sabe da minha história, você não conhece sobre meu pai, você não sabe de nada, sabe? Ele falou: não sei. Então, quero crer que Deus está te usando para me consolar, porque, irmãos, você viver o embate de uma pessoa hostil é muito difícil. Chega uma hora que a gente fala: não vai ter jeito. É ou não é assim? Chega uma hora que a gente diz: não tem jeito, aquela vida vai para os quintos mesmo, porque não é possível que possa existir uma pessoa assim. Não é assim? A gente pensa nisso, mas eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus pode usar pessoas, Deus pode usar visões, Deus pode usar sonhos. Para quê? Para que você tenha esperança nele e busque a ele ainda com mais afinco. Eu peguei aquele sonho do Danielzinho, guardei no meu coração e falei: sim, Senhor, eu creio na minha pouca fé. Quem sabe um dia eu possa realmente louvar a Deus da forma pela qual nosso irmão teve um sonho, e para a glória do Senhor chegou esse tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Ó, meu irmão, você está esperando uma porta se abrir? Você está forçando que nem Abraão forçou com Ismael? Ó, minha irmã, você está querendo a conversão dos seus parentes? Você está forçando, constrangindo? Ó, minha irmã, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você está querendo fazer a obra de Deus do seu jeito, do seu trejeito? Meu irmão, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que nessa manhã possamos lembrar disso, porque Deus vai fazer na hora certa o que Ele desejar, como foi a conversão do meu paizinho. Ontem eu fui visitá-lo e cheguei lá no hospital, li o texto de Tiago para ele, falei: posso orar pelo senhor, pai? Tinha um dia, ele falou: pode. O senhor crê que Deus pode te curar? Ele disse: creio, filho. Deus é todo poderoso. E comecei a orar com ele. Enquanto eu orava com ele, repeti a oração. Eu falei: então continue repetindo a oração. E aí eu de novo orei com ele, para a glória do Senhor. Eu não sei, meus irmãos, o que vai acontecer com meu pai. O meu desejo é que Deus cure ele, o meu desejo é que Deus traga ele para cá, para que a gente possa ver ele se batizar. Mas se Deus tem outros planos, que seja feita a vontade de Deus, porque não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E para a gente orar agora, eu quero te desafiar. O que você precisa que Deus faça na tua vida? É mudar o teu coração, é mudar os teus pensamentos, é mudar a tua natureza, é mudar os seus sentimentos. Você já fez muita coisa? Você já tentou melhorar? Mas eu quero te dizer, faça o seu melhor, mas jamais se esqueça de pedir para o Espírito Santo de Deus atuar na tua vida. Fale para Ele: arranca isso de mim, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Muda os meus pensamentos, muda os meus sentimentos, muda o que precisar ser feito, porque eu creio que quando o Espírito Santo de Deus age, os sinais de Deus nos acompanham. Amém, meus irmãos? E eu quero orar com você agora, porque a nossa vida ela é um progresso, para sempre, por toda a nossa vida. E assim como Abraão, ele já era um servo abençoado aos 75 anos, a caminhada dele só teve aperfeiçoamento, mesmo nas horas que ele errou.
Por que houve um aperfeiçoamento? Porque ele se arrependeu. Meu irmão, guarde isso que eu quero te dizer aqui e falar agora. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai melhorar a sua vida. Porque a caminhada com Ele, a caminhada com o Espírito Santo, não é uma caminhada aonde no nosso erro Ele nos rejeita, mas no nosso erro, quando a gente se arrepende, Ele nos aperfeiçoa. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele começou bem aos 75 anos, mesmo quando ele tentou dar uma ajuda a Deus, Deus o aperfeiçoou, porque ele se reposicionou. O Espírito Santo de Deus irá te aperfeiçoar dia a dia, te levará à excelência, te levará a Deus, e quando vamos a Ele, os sinais de Deus nos acompanham. Amém, meus irmãos? Então, onde quer que você esteja, se você tem áreas da tua vida que você tem sentido que são áreas que você tem feito com força, com violência, eu te digo, meu irmão, deixa a força, deixa a violência, deixa o intelecto, deixa tudo que é racional agora e se lance ao Espírito Santo e peça para Ele: Deus, me ajuda nessa hora. Eu quero orar e te convido a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, essa palavra ao teu povo e peço, meu Deus, que os meus irmãos e irmãs que precisam de ver, ó Deus, o atuar do Teu Santo Espírito na nossa vida, que o Senhor possa realmente realizar, que o Senhor possa realmente fazer algo notável, algo maravilhoso nas nossas vidas. Pai bendito, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, esses meus irmãos e irmãs, que, ó Deus, têm vivido na base da força, da violência e têm naufragado, tem visto o fruto da carne, que é morte, e tem, ó Deus, sofrido por isso, e que nesse momento, ó Deus, ora conosco, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, pedindo ajuda do teu Santo Espírito. Eu te suplico, ó meu Pai, em nome de Jesus, ajuda o meu irmão a viver, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, assim como foi a geração de Zacarias, de Ageu, de Zorobabel, ó Deus, de Josué, de Esdras, Neemias, Esther. Faça conosco, Senhor. Revela, ó amado das nações, revela-te a nós, Senhor. Mostra que a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira, porque o Senhor estará alinhando o nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos meus irmãos que têm vivido na força do seu braço, que tem lutado segundo as suas reflexões, mas tem se sangrado por causa disso. Ajuda-os, Pai, a viverem debaixo da unção do Teu Santo Espírito, porque, Senhor, sem o Teu Santo Espírito nós não podemos nada, nós não fazemos nada, nós não realizamos nada. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro e peço, ajuda o meu irmão em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, meus irmãos, você que sente que Deus falou com você, que Deus está querendo algo de você, onde quer que você esteja, você que sabe que tem naufragado, que tem tentado, que tem lutado, quem sabe trabalhado, mas você só tem chorado e não tem visto Deus agir, onde quer que você esteja, de olhos fechados, fique de pé. Se você nos acompanha agora em casa e você pode se levantar, também faça isso, coloque a mão sobre o seu coração, aonde quer que você esteja, se você sente que Deus falou hoje com você, que Deus está querendo te aperfeiçoar, você se sente fraco, eu ouso e afirmo, você está fraco porque é você agindo por você, mas nessa manhã Deus me coloca diante de vocês, para dizer que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer com que no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, tudo aconteça na sua vida. Onde quer que você esteja, meu irmão, coloque-se de pé. Você que sente que Deus está querendo mudar a sua vida, não fique com vergonha. Eu quero fazer mais uma oração pela sua vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você já progrediu bastante como Abraão, mas você sente que Deus ainda quer mais de você,
Ó, irmão, é para você esse desafio. O Espírito Santo hoje marcou um encontro com você. Eu estou aqui apenas transmitindo a palavra dele à tua vida, e quero te dizer que em nome de Jesus, na hora certa, no momento certo, Deus vai agir na sua vida para a glória dele, porque Deus não chega nem adiantado, nem chega atrasado, Deus chega na hora certa, meu irmão. Então, se você sente que o Espírito Santo está realmente falando com você, se coloque de pé agora, e eu vou orar onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Pai, aqui eu coloco os meus irmãos que estão recebendo esse desafio, tanto na igreja local, quanto nos lares, quanto aqueles que ouvirem e verem esse culto depois. Pai, eu te peço, Senhor, assim como por mim, atue com o teu poder sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos. Muda, Pai, pensamentos, muda corações, muda vidas, arranca corações de pedra, dá coração de carne, circuncida o coração, faça algo novo e derrama do teu Santo Espírito sobre cada um desses irmãos e irmãs que oram conosco agora, porque, Senhor, sem ti nós nada somos. Senhor, Abraão já era extraordinário e o Senhor o aperfeiçoou. Eu te peço, ó Jesus bendito, derrama do teu Santo Espírito sobre os meus irmãos e sobre as minhas irmãs, sobre essas vidas que deram esse passo de fé e que oram conosco agora, que eles sejam transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, eu entrego cada um deles nas tuas mãos, assim como me rendo também nas tuas mãos. Realiza o que o Senhor quiser entre nós, fala conosco e os abençoa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Você pode aplaudir àquele que é o amado das nossas almas. Glória a Deus. Aleluia. E estamos na caminhada, irmãos. Inclusive essa oração que eu fiz por você que se colocou de pé, é a oração que eu faço por mim sempre. E eu digo: arranca o que o Senhor quer arrancar que não te glorifica. Muda o que o Senhor precisa mudar que não te glorifica. Porque essa é a nossa história. O tempo não nos estragará com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, o tempo nos aperfeiçoará. Amém, meus irmãos? Porque não é pela força, não é pelo seu intelecto, não é pela sua virtude, pela sua performance, pelo seu poder, pelas suas finanças, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se esse culto foi bênção, compartilha com o maior número de pessoas. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam nos nossos canais, deem ali o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike, mas se esse culto foi bênção, se essa palavra foi bênção, então, meu irmão, divulga para o maior número de pessoas. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, amém? E se houver alguma alma aqui na igreja local ou nas redes sociais que queira entregar a sua vida a Jesus, nos procure no final desse culto, tá bom, meus irmãos? E querendo Deus, até terça na nossa aula inaugural, mais um ano letivo, 12º ano letivo do nosso seminário Formando Obreiros para a glória do Senhor. Por quê? Porque não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? O tempo vai te aperfeiçoar, filho. Você vai terminar esse ano cheio de graça, cheio de unção, vencendo o pecado, subjugando as trevas, porque não é a sua habilidade, é o poder divino na sua vida. Nós, como igreja, continuaremos crescendo, expandindo. Por quê? Porque somos melhores? Não, é por causa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Você quer isso para a tua vida? Estenda as suas mãos que eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai
e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado, pode se abraçar. Está encerrado o nosso culto.